E aí, pessoal? Vamos falar de um tema que está sendo muito debatido, né? Aliás, uns três temas que eu escolhi para falar, né? Um dos temas está sendo o caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está sendo indicado para uma função importante no Brasil. Só que uma indicação de um parente, como todos sabem, é nepotismo. E nesse caso, há um estreitamento muito grande entre o Eduardo Bolsonaro e o presidente de Trump. Porém, mesmo com o estreitamento, eu considero errado, mesmo na minha posição de direita, porque eu considero que ele está rompendo com a lei e está rompendo com a meritocracia, que é importante no governo, que deve ser fundamental para a execução dos principais atos do governo. Outro tópico muito importante foi a um vestibular somente para transgêneros e transexuais. Nesse caso, eu sou contra a, ao vestibular, a esse tipo de vestibular. Por quê? Porque a gente coloca as pessoas, um vestibular somente para transgênero, exclui os héteros, exclui qualquer outro tipo de pessoa. E para nós, eu acredito que algumas cotas são necessárias, principalmente pelo financeiro, por as pessoas serem mais pobres. Eu mesmo entrei por cotas de escolaridade pública e por renda, porque a gente sabe o desnível da escola pública, dos nossos patamares de renda e também por outras coisas como racismo. Agora, vestibular para transgêneros não tem como fazer algo, porque daí eu entendo a transgenia como uma opção. Posso estar errado, muitas pessoas vão falar contra a minha posição. Agora, por exemplo, indígenas, negros e também pessoas com baixa renda são segmentos da população que tem uma carência. O indígena, ele mora muito longe de qualquer universidade. Então, esse tipo de vestibular eu acho correto. A pessoa negra, é, acho que ela deve ser incluída na universidade por causa de preconceito, racismo e principalmente relacionado à parte de renda, porque geralmente as pessoas negras, por essa dívida que a gente tem com eles da escravidão, por estar afastado da elite, a elite branca, a elite da nossa nação, ela é a mais prejudicada. Então a gente o direito de tem o direito dessas pessoas e também falando de transexualidade, eu não acredito que vá mudar alguma coisa financeiramente, economicamente, por uma pessoa na universidade ser trans ou não. Para mim é irrelevante isso num vestibular. O que está em jogo é capacidade financeira, tá afastada nesse segmento, entre muitos outros aspectos. Agora tem algumas coisas de controle do governo relacionadas à censura, que é esse terceiro tema meu. Infelizmente, censura tem utilizado nível negativo em relação à ditadura, repressão. Mas eu considero que a censura é algo necessário. Muitas vezes é necessário, se não todos. Então a gente não pode discutir o nível a presença ou não de censura, porque ela sempre está presente.
mas o nível dela. Por exemplo, eu posso sair de casa com qualquer roupa, mas se eu sair nu, eu vou ser imputado. Então, isso é censura. Eu posso fazer qualquer coisa em relação aos meus bens, mas se eu não declarar o valor correto dos bens, eu vou ser punido. Isso é uma forma de censura. Você pode utilizar outros meios de falar palavrões, essas coisas, quando você está sozinho, mas na frente de uma TV você não pode fazer isso. Isso é censura. Então tem um monte de coisas cotidianas que a gente vê na sociedade e que são censura. Então a gente não pode se preocupar com a existência ou não de censura, porque isso sempre vai estar presente. E eu acredito que o nosso nível de censura no Brasil é muito baixo. Eu prefiro não ter aquela repressão, aquela censura total, mas algumas coisas têm que ser censuradas. Não pode mostrar conteúdo sexual meio-dia, como está acontecendo. Não pode ter um acesso de crianças a esse tipo de coisa. Não pode ter a sensualização, como acontece com a MC Melody. Não pode acontecer isso. E sobre isso que eu falo hoje, sobre esses temas, e acredito que para mim será muito importante falar sobre esses temas depois de tanto tempo sem YouTube, sem esse acesso, até que eu estou treinando assim para a integradora. E muito obrigado. Tenham uma ótima tarde. Foi.